Oi, gente, como é que vocês estão? Já tem um tempinho que eu não apareço aqui no IGTV, essa semana foi um pouco corrida, mas vou aproveitar que eu tô aqui para fazer uma reflexão com vocês. A gente está completando aqui no Rio de Janeiro praticamente um mês de quarentena, vai fazer um mês aí, dia 13, se eu não me engano. E eu queria trazer para vocês algumas reflexões que eu tenho feito ao longo desse tempo e que eu tenho notado nas pessoas. O que acontece? É claro, gente, está todo mundo atravessando esse momento, é caótico para todo mundo, é mudança de hábitos, é quebra de rotina, é incerteza financeira, é incerteza com relação à própria saúde, à saúde das pessoas que a gente ama, enfim, né? Essa sopa de problemas que todo mundo está junto vivendo. Porém, algumas pessoas vêm experimentando um sofrimento que está para além disso. Eu percebo pessoas que vêm adoecendo emocionalmente, psicologicamente, nesse momento de quarentena, que não tem a ver só com a questão do coronavírus, né? O coronavírus, a quarentena, isso foi uma gota d'água num copo cheio. E isso pode acontecer mesmo, né, gente? Momentos. Porque o que acontece? A gente vai tocando a vida, né? Pequenas dores, problemas, né? A gente vai empurrando, deixando debaixo do tapete. Quando eu tiver um tempo, eu vejo isso, vida que segue. E a gente segue se ocupando, se ocupando, se ocupando, pra não ter que parar pra pensar e se dar conta de várias coisas. Tem coisa que a gente faz o quê? Quero nem pensar sobre isso agora. Não quero nem tocar nesse assunto, depois eu vejo isso, e o depois nunca chega. Só que agora o que acontece? A gente foi parado pelas circunstâncias da vida e a gente se viu obrigado a ter que lidar com uma série de coisas que a gente não vinha lidando, né? Então, assim, não foi o coronavírus que me adoeceu emocionalmente, não só o coronavírus. Na verdade, ele fez os sintomas aparecerem de alguma coisa que já transbordava, né? O coronavírus, ele fez transbordar alguma coisa que já estava em mim, né? O que é o sintoma? Eu já falei isso várias vezes com vocês, mas eu gosto sempre de retornar. O sintoma, por exemplo, físico é uma febre. Ah, eu tenho uma febre. A febre sinaliza para alguma coisa no meu corpo que não está bem, né? É uma virose, é uma bactéria, é um fungo. O que está acontecendo? O que está me causando a febre? E a mesma coisa acontece com as questões emocionais. Eu faço sintomas, né? O que é sintoma psicológico? Crise de ansiedade, toque, enfim. A gente faz vários sintomas emocionais, depressão, né? Então, se nesse momento eu tô deprimida, por exemplo, né? Entrei num quadro de depressão, entrei numa tristeza profunda ou numa angústia quase insuportável, que tá me fazendo muito mal. Gente, isso não é o coronavírus. Vamos parar para pensar. Pensa, avalia um pouco, né? Esse sintoma ele tá desproporcional. A tua reação ela tá desproporcional, né? Eu tô me pegando demais nesse sofrimento, eu tô angustiada em excesso, porque isso tá sinalizando para alguma coisa que não é só isso, que não tá só aqui no tempo presente, alguma dor passada que tá sendo remexida aí com essa situação, coisas que eu fui deixando de lado na minha vida e que agora estão desabando sobre mim. Então vamos ficar atentos, não ignore sinais. Eu estava lendo um livro essa semana, eu até indiquei para todo mundo que eu fiquei apaixonada, que é A Bailarina de Auschwitz. É a história escrita por uma psicóloga, que eu nem sabia que era psicóloga, judia, naturalmente, que foi prisioneira em Auschwitz na época da Segunda Guerra e etc. E o livro tem uma abordagem até... Não é uma abordagem muito trágica, né? Apesar de ser um período trágico da história, ela consegue fazer uma abordagem super interessante. Ela conta a vida dela, tudo que ela viveu e a forma como ela encontrou para sobreviver a tudo que ela viveu, né? Esses traumas que ela carrega na vida, que são traumas pesadíssimos, né? Como que é possível viver com aquilo? Como que é possível viver? E aí ela traz uma série de questões que eu acho que são tão bacanas da gente pensar, que ela começa assim ao longo da vida dela, no início, né? Logo após a saída do campo de concentração, etc. Ela vinha com aquela coisa assim, ninguém podia falar daquele assunto, né? Ninguém tocava no assunto, ninguém falava sobre o que aconteceu, né? Tem todo um tabu, um mistério, uma coisa que ninguém queria tocar. E é muito isso, quando a gente tem uma dor muito grande, a gente pensa o quê? Eu não quero tocar nisso agora.
né? Ninguém fala sobre isso. Quantas famílias carregam segredos, né? Pessoas que de repente viveram coisas e ninguém fala daquilo. Fica aquela dor que ninguém pode manifestar de alguma forma. E aí a autora do livro, ela vai mostrando como que, na verdade, ela vai percebendo que não falar sobre isso só fazia essa dor permanecer enorme do jeito que ela era, né? A gente precisa se aproximar das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas vivências, para conseguir elaborar de alguma forma. Não falar de uma dor não faz com que a dor suma. Isso é tão importante, parece uma coisa tão boba, mas não é, gente, não é, porque a gente faz isso muito, né? A gente não quer falar disso, é melhor não falar disso agora, vai levando, vai levando, vai levando, até dores muito profundas como a dela, né? Ou quando a gente perde alguém, e aí ninguém fala sobre aquilo, são tabus, são coisas que vão se criando e vão tomando uma forma e vão dominando a nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente precisa trazer isso à tona, falar sobre isso, expressar aquela emoção para conseguir lidar com aquela dor de alguma forma. Gente, isso é fato. Eu vejo isso na minha clínica, né? Assim, isso é muito fato, né? Pessoas que de repente trazem histórias e aí de repente numa sessão aquilo vem igual uma avalanche, fala, 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 chora, chora, chora e depois traz uma leveza e um alívio para a alma tão grande ter conseguido falar sobre aquilo. Então vamos pensar, né? Eu quero trazer essa reflexão pra gente nesse momento, né? Se você está vivendo e está começando a apresentar vários sintomas, né? Se você está vivendo esse momento de crise de uma maneira que você percebe que está mexendo com coisas que estão para além só do coronavírus, procura ajuda profissional, né? Não tema falar sobre os seus problemas. Né? A terapia online ela funciona. Hoje eu peguei uma paciente de primeira vez online e foi muito, muito rico. Então assim, aproveitem esse momento para fazer um acerto de contas com você mesmo, sabe? Revisita a tua vida, revisita a tua história, olha para suas paixões, né? Paixões no sentido de paixões, daquilo que nos move, né? Do nosso desejo. Entra em contato com isso. Entende um pouco, entra num processo de autoconhecimento, isso vai te fazer uma pessoa tão mais disponível para a vida, com tanto mais, tendo mais recursos para lidar com a vida, né? Vai te trazer uma paz de espírito muito grande. Você ficar em paz com você mesmo, você não ficar em casa atormentado, isso é uma coisa muito, muito importante. Pensem sobre isso de verdade, sabe? Pensem sobre isso. Eu sei que tem muita gente falando, fazendo lives, IGTV. Tome isso que eu tô falando, pensa, sabe? Pensa, será? Será que o que aquela psicóloga falou faz sentido? Pensa, tá bom? Essa é a dica. Um beijo pra vocês.